Entrevista, a gente continua nessa viagem especial aqui nas ondas da 107,9. Hora da entrevista. E como eu anunciei, né, hoje vamos falar sobre um marco para a educação em Roraima. Ah, exatamente, olha, o Serviço Social da Indústria de Roraima, o SESI Roraima, inaugura sua primeira escola de referência em Boa Vista. Uma unidade projetada para oferecer uma formação integral, aqui integrando ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, aliada aí ao desenvolvimento socioemocional. Para falar sobre a importância dessa entrega para o Estado e para o país, estamos recebendo o presidente do Conselho Nacional do SESI, o senhor Fausto Augusto Júnior, pela primeira vez em Roraima. Seja muito bem-vindo à nossa Rádio Monte Roraima e também ao nosso estado. Eu que agradeço, é muito bom poder estar aqui conversando com vocês. É uma oportunidade de falar aqui, né, com o pessoal aqui de Roraima. Estou sabendo que chegou ontem, né? Já sentiu o calor, né? O senhor mora atualmente onde? Bem, a gente vem de Brasília. De né? Brasília? O clima é diferente? É quente também, quente né? também? É só mais seco. Mas olha, sua vinda para cá, para Roraima, tem aqui um motivo especial, que é a inauguração da escola, né? Da primeira escola de referência, né, do SESI aqui em Roraima, né? O SESI, ele sempre tem investido, né, em um novo modelo educacional com foco nessa inovação, no desenvolvimento humano, né? O que representa a inauguração dessa escola de referência aqui em Roraima, dentro da estratégia nacional do SESI para a educação? Bem, a Escola de Referência do SESI é um projeto nacional e é um projeto que vem do encontro das demandas do século XXI. A ideia de que você pode construir uma educação de qualidade, uma educação integral, mas que está baseada na tecnologia, nessa escola que, de certo modo, está dialogando com as grandes transformações. Esse, para nós, é o grande foco. A escola de referência, ela não é só a parte física. A parte física ela é importante, ela é bonita, porque ela tem espaços, ela viabiliza... Estou sabendo que tem laboratórios, tem espaços bem projetados, espaços de né? robótica, nos espaços maker, você tem lá impressora 3D, você tem lá tudo que precisa e tudo que tem à disposição para o aluno melhor aprender esse mundo novo aí que está se transformando. Mas junto com isso e dentro disso, dá condições e melhor viabilidade para um projeto nacional que o SESI tem, de uma educação que a gente chama de educação STEAM, como você lembrou, né? Ou seja, uma educação voltada para a ciência, para a tecnologia, para a engenharia, e que, de certo modo, integra o mundo da formação para a cidadania com o mundo do trabalho, com o mundo das transformações. Ela viabiliza também que a gente faça o que nós chamamos de um letramento digital. Porque quando a gente está falando muito de tecnologia, muitas vezes dá a impressão que é só a máquina que está operando, mas a gente está aqui, ó, cheio de tecnologias para todo lado, a gente anda com o celular dentro do bolso, e tudo isso faz parte da ideia de que você precisa construir com os estudantes uma possibilidade aí de entender o que está acontecendo e dialogar criticamente com tudo isso. O senhor já mencionou aqui que a estrutura física, né, impressiona, os laboratórios de ciência, de robótica, biblioteca digital, né, salas temáticas. Eu já dei uma lida aqui em todo o conteúdo, né? Mas quais são os diferenciais das escolas de referência do SESI, né, e as suas metodologias ativas no processo de aprendizagem? Eu queria saber o seguinte: o que o SESI faz de diferente em relação ao ensino tradicional? Bem, eu achei que é bom começar dizendo por que ela é uma escola de referência, né? Nós somos no Brasil inteiro, o SESI hoje é a maior rede privada de educação, né, do Brasil, mas nós somos mais de 300 mil, mais de 500 escolas, mas nós ainda somos pequenos para um universo de quase 40 milhões de matrículas da educação no Brasil. Então, quando a gente está falando disso, nós estamos falando que o que nós queremos e o que é o nosso papel é construir e mostrar para a sociedade e viabilizar, inclusive, para o acesso ao próprio poder público de uma proposta de educação. Uma proposta de educação que mostra que é possível construir uma educação de qualidade, é possível viabilizar a chegada no século XXI de uma forma em que você faça essa relação também com o seu território
E por isso que para nós estar aqui em Roraima é muito importante. Não é só uma escola que é um formato único para o Brasil todo. É claro, ela tem parâmetros, ela tem uma ideia, ela tem um objetivo, mas ela também dialoga com o território. Cada território tem a sua especificidade, a sua população, a sua cultura, as suas vivências, e é tudo isso que a gente incorpora dentro da ideia da escola de referência. Quando você diz o que é a metodologia ativa, né? Para nós, a ideia de que a tecnologia ela não é só na qualificação profissional, quando a menina vai lá para o Senai. Ela começa muito cedo, ela começa na educação básica. A gente fala, por exemplo, de ensinar para os jovens a programação, lidar com inteligência artificial e tudo isso, mas isso não começa lá, isso começa muito antes. Você tem que começar entendendo o que está por trás de cada tecnologia que você está efetivando. Além disso, você precisa lidar com as demandas sociais também. Os jovens precisam aprender a trabalhar em grupo, os jovens precisam aprender a se expressar, os jovens precisam lidar com uma sociedade que se transforma o tempo todo, então ele precisa aprender a aprender o tempo todo. Isso é uma grande mudança quando a gente fala da educação tradicional. É claro que o conceito de educação tradicional é muito amplo, né? É tudo que é um pouquinho mais ou menos a gente chama de tradicional. Mas, na verdade, o que a gente tem tentado dizer é que, para nós, o mais importante é essa relação de uma escola integral, tecnológica e adequada às demandas do século XXI. Esse é o nosso foco. O nosso foco é viabilizar que esse jovem que passa pela escola SESI de referência, ele está preparado para enfrentar os desafios desse século. E, ao mesmo tempo, a contribuir nessa relação que ele tem com o mundo do trabalho, que é o mundo do trabalho que também se transforma, né? Se transforma porque as empresas hoje demandam competências diferenciadas, tecnologias diferenciadas, uma articulação global. As empresas não são só no seu local, elas estão se relacionando com o país inteiro, com o mundo inteiro, então tudo isso você precisa estar preparado. A ideia nossa é viabilizar que esse estudante que passe por essa escola, ele possa acessar esse mundo que está se transformando cada vez mais rápido. E eu insisto, e que a gente possa, a partir dessa escola, a partir dessa referência aqui no Estado, a gente dialogar com o poder público, porque para nós, o nosso papel é social. O SESI nasceu em 1946, ou seja, quase 80 anos, e nasceu como serviço social da indústria. Ou seja, é um conjunto de uma iniciativa vinculada ao empresariado da indústria que se propôs ao Brasil fazer a transição de uma economia agrária naquele momento para uma economia industrial. E nós estamos fazendo a mesma discussão agora. Nós precisamos sair do século XXI e sair do século XX e adentrar o século XXI. Se atualiza, não é? No mundo que se transforma. Então, esta é a referência nossa. Como é que nós, de novo, viabilizamos esse debate do ponto de vista educacional. Claro que não é só educacional, a gente está falando da escola de referência, mas é na educação, é na saúde, é na cultura, é no esporte. Tudo isso está integrado nas iniciativas que o SESI tem aqui no Estado. Perfeitamente. A gente vai fazer uma pausa para o nosso apoio cultural. A gente volta já em seguida para dar continuidade à nossa conversa. Pode ser? Vamos lá. 10h25, já a gente volta. Não saia da sintonia. O Manhã Viva volta já. A emoção de estar com você. Tô ouvindo. Eu também. Tá todo mundo. 9. Quer polpa de frutas com qualidade, segurança e preço acessível? Conheça a de Frutas. Há mais de 17 anos no mercado. Oferecemos 12 sabores naturais, sem corantes ou conservantes. E a novidade? Agora temos açaí 100% natural. Visite-nos na Avenida Mário Homem de Melo, 4031 Buritis. Funcionamos das 8 às 19 horas. Peça já pelo WhatsApp 95 3625 3706. Pensou em polpa de frutas? Pense na de Frutas. No Claretiano Colégio em Boa Vista, acreditamos que educar é mais do que apresentar conteúdos, é desenvolver talentos, formar caráter e preparar para o futuro. Aqui, cada estudante encontra acolhimento, valores sólidos, excelência acadêmica e propósito de vida. Matrículas abertas. Agende sua visita. 95 3621 7200. Claretiano Colégio em Boa Vista. Educação que desenvolve por completo. Antes de você entrar no curso técnico em enfermagem, você precisa saber disso. É um curso promissor com fácil inserção no mercado de trabalho. Em apenas 2 anos, você tem o seu certificado de conclusão.
Você pode atuar em hospitais, postos de saúde, clínicas particulares ou até mesmo em atendimento domiciliar. Tá esperando o quê para garantir seu futuro? Vem pro CETER. Então não perca mais tempo. O curso técnico é no CETER 95991479045 ou visite a sede na Rua Carmelo 2099, Nova Canaã. Você conhece o Sistema Indústria de Roraima? Ele é formado pelas Casas Fier, SESI, Senai e EL. Juntos impulsionam a economia com a geração de empregos e constrói o futuro de Roraima. A Fier fortalece a indústria, promove cursos, boletins e dados estratégicos. O SESI cuida da saúde e segurança dos trabalhadores. O Senai forma profissionais com tecnologia e o IEL conecta talentos ao mercado. A Fier está na Avenida Benjamin Constant, 876 Centro. Saiba mais em fier.org.br. Fier, pelo futuro da indústria. Quer mais saúde e autoestima? No Emagrecentro isso é possível. Com tratamentos personalizados e acompanhamento profissional, você emagrece com saúde e segurança. Eu já tinha tentado de tudo, mas só com o Emagrecentro que eu consegui voltar com minha autoestima, com o método deles, né? Lá as meninas incentivam muito e assim eu consegui chegar no meu objetivo. Agende agora sua avaliação e dê o primeiro passo rumo à sua melhor versão. Emagrecentro. Emagrecer é possível e começa aqui. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. A mais ouvida. Estamos de volta com o programa Manhã Viva. 10h28 em Roraima, muito bom dia para você que continua na sintonia 107,9 nesta manhã ensolarada de quinta-feira, segundo dia do mês de outubro de 2025. E você, como está? Acompanhando aqui a nossa entrevista do dia. Hoje estamos aqui conversando com o presidente do Conselho Nacional do SESI, o presidente Fausto Augusto Júnior, que, olha, está em Roraima aqui para participar da inauguração, né, da escola de referência aqui de Boa Vista. E essa inauguração acontece amanhã, sexta-feira, dia 3 de outubro. A cerimônia está marcada para as 9 horas na quadra de esporte da unidade e, claro, como eu falei, contará aí com a presença do presidente do Conselho Nacional do SESI, né? Além de outras autoridades locais, né? E a gente falava aqui fora do ar, né, presidente, da importância, né, do SESI aí, que contribui, né, com a educação de jovens e adultos, né, oferecida pelo SESI, né, e que tem transformado a vida de muitos trabalhadores, né. O que nós podemos falar sobre essa contribuição do SESI até para o retorno, né, de alguns estudantes aos estudos? Bem, o nosso lema na educação de jovens e adultos do SESI é que a gente não deixa ninguém para trás. Uhum. A gente tem uma dívida social com milhões de brasileiros que por vários motivos tiveram que abandonar a escola. A grande maioria das pessoas abandonaram a escola para ingressar no mundo do trabalho ou para fazer os cuidados. Isso é muito claro. Assim, quando você pega os números, os meninos normalmente abandonam a escola para o mundo do trabalho e as meninas abandonam a escola para ir para o trabalho ou para os cuidados, seja o cuidado dos seus filhos, o cuidado dos seus pais, o cuidado dos seus avós. E isso é muito ruim para uma sociedade que precisa ser letrada, que precisa adquirir conhecimento, que precisa integrar. Para você ter uma ideia, entre 18 e 29 anos, nós temos cerca de 9 milhões de jovens que não concluíram o ensino médio. Num país que envelhece muito rápido, nós não temos mais tempo de ficar desperdiçando jovens, né? Uhum. No Brasil como um todo, nós temos mais de 60 milhões de pessoas que não terminaram a educação básica. Se a gente quer levar o nosso país para um outro patamar de desenvolvimento, a gente precisa garantir que essas pessoas acessem uma educação. Criar essas oportunidades, né? A gente tem um trabalho importante hoje no Brasil de viabilizar que os jovens, que as crianças fiquem na escola, tenham condições de ir para a escola, ter merenda, ter uniforme, tem escola mais perto, mas nós precisamos lidar com esse passivo que é bastante grande. Verdade. Então, nós temos um trabalho bastante importante. A educação de jovens e adultos do SESI é um dos maiores em operação hoje. Nós estamos entre os 5 maiores em número de matrículas espalhados pelo Brasil.
porque nós acreditamos nisso. Isso para nós é bastante importante. E, ao mesmo tempo, na relação com o Senai, e aí sim é bastante significativo, a gente proporciona a elevação de escolaridade e qualificação profissional. Ou seja, aproxima a escola do mundo do trabalho. A já, escola né? do mundo do trabalho. E também porque quando uma criança, um jovem está na escola, né, ali naquele período que ele mora com os pais, etc., o centro da vida dele é a escola. A partir do momento que ele entra no mundo do trabalho, o centro da vida dele é o trabalho. Então, nós precisamos viabilizar que a escola chegue onde essa pessoa está. Muitas vezes ele está na comunidade, ele está na fábrica, ele está no campo. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de educação em jovens e adultos. E por isso que ela é tão complexa, né? Ela é mais difícil, e ela é mais invisível. E é isso que a gente tenta focar nos espaços que a gente está, dar visibilidade, dar condições e trazer essas pessoas de volta para dentro das escolas, mas também, de alguma forma, que ele volte a pensar, a trabalhar, a estudar, a vincular o trabalho com aquilo que ele está estudando, porque isso vai dando novas possibilidades de vida para ele. E no mundo que está transformando, no mundo que a gente está demandando empregos, novos empregos, e que muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para tudo o que está acontecendo. Com certeza. Agora, voltando o nosso olhar aqui para o nosso estado, a nossa região amazônica, né? Qual é que é a relevância aí da atuação do SESI para garantir a oportunidade de educação alinhada às necessidades dessa região amazônica? Então, Roraima é um estado que está em transformação, né? Nós temos mudanças bastante significativas, seja porque um novo marco energético, novas empresas chegando, a própria fronteira agrícola está se alterando, a própria questão agora, enfim, vinculadas todas ao debate da exploração da margem do Amazonas, enfim, da indústria petrolífera que pode estar chegando. Então, nós temos potencialidades muito grandes. E vamos lembrar, nós estamos no meio da Amazônia. Nós estamos num espaço bastante significativo que, por exemplo, vai ser a grande discussão agora em novembro com a COP. Nós precisamos construir as alternativas de uma economia e uma educação que viabilize para este mundo que precisa de muita tecnologia para viabilizar desenvolvimento, preservação, desenvolvimento e garantia de que as próximas gerações tenham um planeta saudável. Então, esses são desafios que podem e são concretizados por meio de um mundo muito diferente do que a gente tem. E, para isso, nós vamos precisar lidar com conhecimento, lidar com tecnologia. E tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando. Nós precisamos preparar pessoas que sejam capazes de lidar com as grandes transformações. E essas grandes transformações estão aqui, né? Não é algo para daqui 50 anos, elas já estão acontecendo. E aqui na região, certamente é um estado bastante significativo nesse momento de transformação. O mundo está olhando para essa região, e ao olhar para essa região, nós precisamos viabilizar, e é algo que a gente tem falado, né? Para a floresta permanecer em pé, a gente precisa viabilizar condições melhores de vida para as pessoas que lá vivem. E isso tem a ver com o debate que tem que se fazer e que se faz nessa questão do meio ambiente. E perpassa pela educação, não é? Não tem como, né? Você precisa compreender essas mudanças, você precisa formar as pessoas precisam estar preparadas para tudo o que está acontecendo. Sem falar que, vamos pegar o caso aqui de Boa Vista, né? Se você pegasse há 20 anos atrás, Boa Vista era muito longe, né? Bastante distante dos grandes centros aqui no Brasil. Hoje a tecnologia nos aproxima, hoje a tecnologia permite que a gente esteja integrada nas diversas cadeias produtivas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Um produtor de conteúdo, não interessa se ele está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Nova York ou em Boa Vista. Agora, mas ele precisa estar preparado, ele precisa estar conectado. E é isso que a gente se propõe quando a gente fala de uma educação integral e uma educação voltada para a tecnologia. Perfeitamente. Quero agradecer aqui a sua participação aqui no nosso programa Manhã Viva, na Rádio Monte Roraima FM. Uma alegria recebê-lo aqui também no nosso estado. Parabenizar aqui ao Serviço Social da Indústria de Roraima, né, por essa inauguração que acontece amanhã. Agradeço mais uma vez toda a equipe aqui que se faz presente aqui na nossa emissora e desejo muito sucesso, né, nessa nova fase, nesse novo marco aí para o SESI. Eu que agradeço, Regiane, a possibilidade da gente estar aqui apresentando, propondo, trocando ideias, porque é assim que a gente vai avançando. Perfeitamente. Obrigada mais uma vez e muito sucesso, né, nessa estadia aqui, nessa viagem a Roraima. Com certeza. E até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com Regiane Silva.